amores, bom dia! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meus amores, então, dando continuidade à nossa aula sobre corpo e a reprodução, hoje nós vamos falar sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. Então, nós vamos conhecer tanto os órgãos que compõem esses sistemas e suas respectivas funções. Nas nossas videoaulas anteriores, como vocês perceberam, nós falamos sobre a puberdade, a adolescência, sexualidade e as mudanças que acontecem tanto no corpo feminino quanto no corpo masculino. Então, agora nós vamos conhecer melhor esses órgãos e as funções que eles desempenham. Numa videoaula posterior, nós vamos falar sobre o ciclo menstrual, todas as mudanças hormonais e físicas, que vão acontecer no corpo da mulher durante esse ciclo. Então, inicialmente, nós vamos falar agora sobre o sistema reprodutor masculino. Então, nós vamos conhecer agora a anatomia do sistema reprodutor masculino. Professor, então, o que seria essa anatomia? Meus amores, a anatomia ela diz respeito ao formato dos órgãos que compõem determinado sistema, assim como a localização, como eles estão organizados. Então, nessa imagem, nós podemos perceber todos os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino, seus nomes, formatos e a forma como eles estão organizados. Então, primeiro nós vamos conhecer cada um deles, depois nós vamos falar das funções, ok? Então, começando aqui, ó, na parte inferior, nós vamos ter aqui o testículo. O testículo, ele vai estar dentro da bolsa escrotal. Então, vai ser essa pelezinha que vai revestir o testículo, ele vai ficar na parte, vamos dizer assim, fora da cavidade corporal. Vocês já devem ter percebido e se perguntado por que justamente os testículos ficam para fora da cavidade corporal. Todos os outros órgãos estão internamente, né? Mas os testículos ficam fora. Então, por que isso acontece? O nosso corpo, a temperatura está em torno de 37 graus Celsius. E essa temperatura ela pode ser prejudicial para o desenvolvimento e para a maturação dos espermatozoides. Eles ficando nos testículos, no saco escrotal, fora da cavidade interna, né? Ele fica mais externo. A temperatura vai estar em torno de 34 graus Celsius. Então, vocês meninos já devem ter percebido que essa parte do corpo, ela geralmente é mais fria. Isso justamente para garantir a saúde dos espermatozoides, que eles vão ficar mais saudáveis, vão se desenvolver de uma forma mais tranquila. Então, os testículos, logo na parte de cima, né, dentro do saco escrotal, nós vamos ter uma parte aqui chamada de epidídimo, certo? Então, o epidídimo vai estar aqui fazendo parte dessa estrutura. O epidídimo vai seguir aqui formando o que nós chamamos de canal deferente. Então, esses canais, certo? Tanto do testículo direito quanto no testículo esquerdo. Em seguida, o canal deferente ele vai sair lá de baixo da parte do saco escrotal, certo? Da parte dos testículos e vai passar aqui, ó, por toda a parte pélvica na cavidade interna do corpo masculino. Vai subir aqui para a parte frontal, vai passar aqui pela bexiga e vai descer aqui, ó, por trás, onde ele vai encontrar a vesícula seminal. Então, todo esse canalzinho aqui, ó, todo esse tubinho que vocês estão vendo, de amarelinho fininho, é o canal deferente. Em seguida, a gente tem aqui, certo, a vesícula seminal. Vai estar aqui por trás, ó, da bexiga. Então, esse grande aqui que vocês estão vendo nessa cavidade é a bexiga urinária. E esse aqui mais pequenininho atrás, amarelinho, é a vesícula seminal. Em seguida, nós temos aqui abaixo da bexiga urinária, uma estruturazinha mais roxinha, ó, esse aqui que eu tô mostrando aqui a vocês, chamada de próstata, certo? Vocês com certeza já ouviram falar bastante sobre ela. Então, a próstata vai ficar logo aqui abaixo, ó, abaixo da bexiga, bem próximo da vesícula seminal. Após a próstata, nós vamos ter a formação de um outro ducto, um canalzinho, chamado de uretra.
A uretra vai comunicar tanto a bexiga urinária aqui, ó, quanto os líquidos que vão vir aqui, né? Lá saindo dos testículos, vindo pelo canal deferente, passando pela vesícula e vindo pela próstata. Então, aqui o canal da uretra vai sair nesse caminho, percorrendo, e vai vir aqui, ó, para a extremidade de fora, né? O pênis, que é o órgão copulador humano. Então, aqui a gente vai ter a saída e liberação, tanto de espermatozoides quanto do xixi através da uretra. Então, aqui nós temos também, nessa primeira imagem, não dá pra gente visualizar porque ele está de um corte como se a pessoa estivesse de lado. Mas aqui na frente nós temos aqui uma outra imagenzinha onde a gente pode observar. Então aqui, ó, a bexiga urinária seria essa aqui, ó. E aqui as duas vesículas, ó, a vesícula direita e a vesícula esquerda. Logo abaixo, pertinho delas, nós temos aqui, ó, a próstata, ó. E na frente da próstata, aqui a gente tem circulado aqui com os pontinhos pretos, dois pontinhos, que são as chamadas glândulas bulbo-uretrais, certo? Então, essas glândulazinhas a gente vai já ver a importância delas. Então, vamos ver aqui, resumidamente, quais são os órgãos que compõem o sistema reprodutor masculino. Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui, começando pelos testículos, certo? Que estão dentro do saco escrotal ou da bolsa escrotal. Nós temos o epidídimo, que vai sair aqui de cima do testículo e vai formar o canal deferente, certo? O canal deferente vai sair da estrutura do epidídimo lá do saco escrotal, vai adentrar, vai subir aqui, ó, pela cavidade pélvica, abdominal no corpo masculino, vai passar por trás da bexiga aqui, ó, onde vai encontrar a vesícula seminal. Lembrando, tem vesícula e canal deferente direito, ó, e esquerdo, certo? Tem dos dois lados, direito e esquerdo. Em seguida, ele vai encontrar e formar aqui, ó, onde a gente vai encontrar na próstata, certo? Que vai estar abaixo da bexiga urinária. À frente da próstata, a gente vai ter as glândulas bulbo-uretrais. Esses dois pontinhos aqui, ó, que a gente pode observar. Então, vão estar aqui bem próximo à próstata. Em seguida, nós temos a uretra, que é o canal por onde vai passar o sêmen e é por onde passa também o xixi. E externamente, nós temos aqui o pênis, que é o órgão de cópula masculino, ok? Então, já conhecemos agora os órgãos, seus nomes e a forma como estão organizados. Então, agora nós vamos falar sobre a função dos órgãos, ok? Então, nessa imagem, nós temos aqui um detalhe chamando bem a atenção e dando destaque aos órgãos separadamente. Então, vamos voltar aqui para os testículos. Então, aqui na parte de baixo, certo? Como eu já tinha falado para vocês, os testículos vão estar numa parte mais fria do corpo, ficando na parte mais externa, devido a temperaturas mais baixas serem favoráveis para a maturação de espermatozoides. Então, o que é que acontece nos testículos? Vamos lá. Meus amores, nós vimos nas aulas sobre divisão celular que acontece meiose para formar os gametas, lembram? Tanto na mulher, que vai formar os óvulos, quanto no homem, que forma os espermatozoides. Então, nos testículos, vai acontecer a formação de espermatozoides a partir de células chamadas espermatogônias. Então, lá nos testículos vai estar cheio dessas célulazinhas espermatogônias. E quando é que o testículo vai começar a produzir espermatozoides? Somente a partir da adolescência, que é quando acontece o estímulo hormonal da testosterona, para que eles comecem a amadurecer. Então, aconteceu a formação, as espermatogônias se transformaram através do processo de meiose em espermatozoides. Esses espermatozoides, eles vão ficar armazenados na parte aqui de cima do testículo, ó, chamada de epidídimo. E o que é que vai acontecer no epidídimo? O epidídimo é o local de maturação do espermatozoide. Isso mesmo, forma-se nos testículos e no epidídimo é onde vai ter a maturação. Como assim?
Esses espermatozoides vão ficar em torno de 1 até 3 semanas guardados ali, armazenados no epidídimo, que é um monte de tubuzinhos inovelados. Caso aconteça alguma relação sexual, alguma ereção e, consequentemente, ejaculação, eles vão ser liberados para fora do corpo. E se não aconteceu, tenho que fazer alguma coisa? Não, certo? Fiquem tranquilos. Se não acontecer nenhuma ejaculação, nenhuma relação, eles vão ser reabsorvidos pelo corpo. Isso mesmo, o nosso próprio organismo vai fazer a reabsorção desses espermatozoides. Então, o nosso corpo ele vai regular tudo, ok? Então, caso os espermatozoides venham a ser liberados, por onde eles vão passar agora, certo? Então, uma vez maduros, né, estando no epidídimo, eles já estão prontos para fazer uma fecundação, para fecundar o óvulo. Então, caso aconteça uma relação sexual, eles vão sair lá do epidídimo e vão seguir agora, vão subir pelo canal deferente. Então, a gente vai ter aqui, ó, esse vermelhinho. Então, ele vai percorrer aqui todo o epidídimo, ó, vai percorrer todo esse caminho, certo? É um caminhozinho bem longo, onde ele vai percorrendo. Ele vai subir aqui, ó, por trás da bexiga, vai vir aqui e vai acabar caindo aqui, ó, dentro dessa glândulazinha chamada vesícula seminal. E qual a importância da vesícula seminal? A vesícula seminal, ela vai secretar um líquido que contém frutose, certo? Frutose é um tipo de açúcar. Professor, e por que é importante um tipo de açúcar presente no líquido seminal? Meus amores, vocês têm que lembrar, certo? Que assim como qualquer outra célula, o espermatozoide ele precisa de energia para sobreviver, certo? Então, o espermatozoide, para conseguir nadar, certo? Conseguir sair lá do testículo até chegar lá na tuba uterina, como a gente vai ver nas próximas aulas, ele precisa de muita energia. Vocês lembram qual organela que produz essa energia? Isso mesmo, a mitocôndria. E para a mitocôndria poder produzir energia, que é a ATP, adenosina trifosfase, ele precisa de açúcar. É a fonte de alimento da mitocôndria. Então, esse líquido é muito importante. Ele vai estar nutrindo os espermatozoides, né? Ele vai dar esse nutriente para que o espermatozoide consiga ter energia e consiga sobreviver. Então, é muito importante. Esse líquido, ele também vai ajudar a neutralizar a acidez da uretra. Então, como a gente viu aqui, ó, a uretra, esse canalzinho aqui, ó, ele faz parte tanto do sistema reprodutor masculino como do sistema urinário. Logo, prestem atenção, não vai sair xixi e sêmen ao mesmo tempo. Quando sai xixi, só passa o xixi. Quando vai sair o sêmen, só passa o sêmen, ok? Mas, quando passa o xixi, fica restos de xixi no canal da uretra. E se os espermatozoides tiverem contato com o xixi, isso é prejudicial, pode acabar matando os espermatozoides porque o xixi é ácido. Então, o líquido produzido na vesícula seminal, ele vai fazer com que reduza, ele acaba com essa acidez, ele vai eliminar, né, ajudar a eliminar essa acidez presente no xixi. E também na própria vagina, quando esses espermatozoides chegarem no corpo da mulher, a própria vagina também tem um pH, ela é mais ácida, né, uma forma de barreira natural contra micro-organismos, certo? No corpo da mulher. Então, o líquido da vesícula seminal é muito importante para isso. Vai estar nutrindo os espermatozoides ao mesmo tempo que vai neutralizar a acidez da uretra e da vagina. Enfim, em seguida, esses espermatozoides vão receber líquido de uma outra parte. Vão receber o líquido da próstata. Então, a próstata, ela vai ficar logo aqui, ó, abaixo da bexiga urinária, certo? E a próstata, ó, vai estar recebendo aqui, ó, o líquido da vesícula seminal e junto com ele vai estar vindo, já está vindo, né, os espermatozoides e o líquido seminal. Na próstata, ela produz um outro líquido que é extremamente importante. É um líquido fino e com aspecto mais leitoso, certo? Mais esbranquiçado.
esse líquido ele vai nutrir e proteger também os espermatozoides. Então, ele vai dar um suporte adicional ao líquido da vesícula seminal, além de neutralizar toda e qualquer acidez que possa ter nesse meio. Então, esses líquidos, né, da vesícula seminal, o da próstata, vão formar o sêmen. E o líquido da glândula bulbouretral, ele vai ser um líquido, vai ser um mucozinho mais claro e mais pegajoso, que vai ajudar na lubrificação, para facilitar a penetração. Então, esses líquidos vão facilitar que os espermatozoides consigam chegar no corpo feminino para que aconteça a fecundação. Então, depois de sair do epidídimo, passar pelo canal deferente, chegar na vesícula, receber o líquido seminal, passar pela próstata, receber o líquido prostático, os espermatozoides então vão ser conduzidos para dentro da uretra. Então, a gente vai ter aqui, ó, a uretra, né, por onde eles vão percorrer. Então, percorreu aqui, ó, todo o caminho da uretra, onde vai ser expelido para fora do corpo masculino através da ejaculação. Então, em resumo, por onde eles vão estar passando? Testículos é onde vai estar sendo produzido. Epidídimo vai acontecer maturação de espermatozoides. Após maduros e durante uma ereção, uma ejaculação, vão ser conduzidos para dentro do canal deferente. Canal deferente vai percorrer todo o canal até chegar na vesícula seminal. Vesícula seminal vai produzir um líquido nutritivo que nutre os espermatozoides e também neutraliza a acidez da vagina e do canal da uretra. Na próstata vai receber o líquido prostático, né, que também vai nutrir e auxiliar os espermatozoides, tornar o ambiente mais fluido. E da próstata vão seguir agora para dentro da uretra, onde recebe já o nome desse líquido todo, de sêmen, certo? Então, aqui agora nós vamos ver em detalhe, certo? A anatomia dos testículos e do epidídimo. Então, como eu disse para vocês, ó, ele vai estar fora da cavidade interna do corpo masculino, mas ele vai estar sendo vascularizado. Então, vai ter artérias, vai ter vasos sanguíneos que vão estar levando os nutrientes para nutrir e maturar esses espermatozoides. Então, aqui, ó, testículo e aqui epidídimo. Então, chamar aqui a atenção de vocês para o epidídimo, certo? O epidídimo, ele é um conjunto de vasozinhos, de caninhos, como fossem umas ramificaçõezinhas, certo? Então, são várias, bem noveladas, ó. Então, vários de canaizinhos vão formar o epidídimo. E esses canaizinhos aqui dentro é onde ficam os espermatozoides durante a sua maturação. E aí, depois de maduros, vão poder ser liberados. Pessoal, nesse slide, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a anatomia do pênis. Então, o pênis é o único órgão realmente externo, certo? Do sistema reprodutor masculino. O testículo não é um órgão externo, porque ele está revestido pela bolsa ou sacro escrotal. Então, ele está protegido, ele está apenas fora da cavidade abdominal, ok? O pênis, ele vai ser formado por dois músculos importantes. Isso mesmo, o pênis é formado por músculos, certo? Nós temos o que nós chamamos de corpo cavernoso e o músculo do corpo esponjoso. Então, vão ser dois músculos bem grandes, ó, como vocês estão vendo aqui, ó, no desenho, ó. Tem um músculo aqui, o outro, ó, esses dois. Então, o corpo cavernoso e corpo esponjoso. O corpo esponjoso, como o próprio nome já diz, certo? Porque ele tem um aspecto de esponja. Então, o que é que acontece? O pênis, quando ele está relaxado, flácido, ele está com pouca irrigação sanguínea. Durante uma excitação, quando o homem sente desejo, fica excitado, o coração ele bombeia mais sangue, certo? E aumenta o fluxo sanguíneo que está indo para o pênis. Então, esse sangue que está sendo bombeado, está chegando em maior quantidade, vai preencher essas cavidadezinhas aqui do que nós chamamos de corpo esponjoso, certo? Então, o que causa a ereção é o enchimento desse tecido, desse músculo. Vai ficar cheio de sangue e aí causa a ereção, certo? Então, aqui nessa imagem nós vemos, ó, quando ele vai ficar cheio de sangue, ó, vai começar
a ficar, ó, bem enrijecido a musculatura. Na parte aqui do corpo, do pênis, é onde vai estar localizado esses músculos. E aqui lateralmente é onde nós vamos ter a uretra, certo? Que ela vai ficar a uretra, ó, por onde vai passar o sêmen e por onde passa o xixi. Então, isso tudo aqui vai conduzir para a parte externa, que é chamada de glande, certo? A parte da glande é onde vai ter a abertura da uretra, por onde vai sair a urina e o sêmen. O pênis, ele é recoberto por uma pelezinha, que é chamada de prepúcio. Então, ele vai revestir, certo? Aqui o corpo também do pênis e a parte da glande. Meninos, é extremamente importante a higienização, certo? Da glande, do prepúcio. Por quê? Durante o xixi pode ficar gotinhas de urina, certo? Naturalmente o nosso corpo ele abriga bactérias, então uma higienização adequada é extremamente importante para a saúde dos órgãos reprodutivos, certo? Tanto na menina quanto no menino também. Então, lavar, higienizar corretamente e manter sempre sequinho essa área é muito importante para a saúde dos meninos de modo especial. Aqui nós vamos ter um resumozinho, certo? Agora, tendo uma visão mais frontal, digamos assim. Então, nós vamos ter os canais, que vamos ver aqui de frente, ó. Então, essa parte grande, ó, de frente é a bexiga urinária. Por trás dela aqui, ó, vocês estão vendo, ó, vesículas seminais, como a gente tinha visto, né? A próstata logo aqui abaixo, ó, da bexiga urinária. E aqui a gente tem, ó, a uretra, por onde vai passar, ó, o sêmen, o xixi, os testículos e o saco escrotal, ok? Aqui a gente vai ter, resumidamente, as funções, né, dessas estruturas, como eu já tinha falado para vocês nos outros slides. Vesícula seminal, produzindo o líquido seminal, que vai ajudar a nutrir e fazer com que os espermatozoides tenham uma redução na acidez da uretra e da vagina. Os testículos é onde acontece a produção de espermatozoides. Nos epidídimos é onde acontece a maturação. E na próstata é onde acontece a produção do líquido prostático, que ajuda a ficar o sêmen mais fluido e facilitar, né, que os espermatozoides consigam chegar até as tubas uterinas. Aqui nós temos alguns termos que são importantes, a questão dos exercícios futuros. Então, em algumas questões vai perguntar quais são as vias genitais masculinas. Então, vias genitais são todos os canais que são percorridos pelos espermatozoides desde a sua formação até a saída. Então, quem são? Ele vai sair do testículo, passar pelo epidídimo e passar pelo canal deferente e, consequentemente, pela uretra. Então, são os canais por onde vai passando. As glândulas, que são glândulas? Glândulas são estruturas que produzem substâncias, produzem líquidos. Quais são as glândulas do sistema reprodutor masculino? Então, nós vamos ter 3, certo? As principais, vesícula seminal, que produz o líquido seminal, lembrando que tem a direita e a esquerda, né? São um parzinho as vesículas. Nós temos a próstata, que tem um formato, lembrando uma maçã, um coraçãozinho, certo? E produz o líquido prostático. E temos logo abaixo, próximo à próstata, as glândulas bulboretrais, que produzem um líquidozinho claro e mais viscoso que ajuda na penetração e na lubrificação. E nós temos as gônadas. O que é gônadas? As gônadas diz respeito às estruturas que produzem os gametas. No caso, a gônada masculina, que produz o gameta, que é o espermatozoide, é o testículo, certo? Que é onde é produzido os espermatozoides. Então, aqui na imagem, no cantinho, ó, chama a atenção de vocês para o formato do espermatozoide. Vamos lá. O espermatozoide, ele é formado por um flagelo, então ele vai ter essa caudazinha, como vocês podem observar, certo?
Esse flagelo é que vai fazer com que o espermatozoide consiga nadar, se movimentar, desde a sua saída lá do epidídimo até chegar lá na tuba uterina para fazer a fecundação. E essa cauda, esse flagelo, é extremamente cheio de mitocôndrias. Então ele vai estar constantemente produzindo muita energia para o espermatozoide conseguir nadar. Nós temos a parte da cabeça, aqui, ó, certo? Então, aqui na parte da cabeça, no interior, nós temos o núcleo, que é a parte extremamente importante, onde vai estar o DNA, o núcleo. Lembrando que o espermatozoide é uma célula, né? Então, na cabeça vai ter as organelas necessárias para a vida dele, e dentro delas está o núcleo, que é quem vai conter o nosso DNA necessário para a formação de um novo ser vivo. Ok, meus amores? Então, gente, vamos aqui de forma resumida, né? Então, qual a função do aparelho reprodutor masculino? Então, qual o objetivo de todos esses órgãos e todas essas estruturas? Basicamente, produzir espermatozoides e permitir que eles consigam chegar até a tuba uterina, encontrar um óvulo, fecundá-lo e dar origem a uma nova vida. Então, resumidamente, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui os testículos produzindo os espermatozoides, né, através desses tubinhos. Esses espermatozoides vão percorrer todas as vias genitais. Quem são mesmo? Vamos lá relembrar. Então, eles vão percorrer o epidídimo, canal deferente, a uretra, né? E aí, nessas vias genitais, vão ser expelidos para fora do corpo masculino e agora, estando lá no corpo feminino, vão percorrer todas as estruturas até encontrar esse óvulo para fecundar, como a gente vai ver mais na frente. Caso esses espermatozoides vão se juntar a outros líquidos, então no sêmen, como a gente fala, não tem só espermatozoide, vai ter outros líquidos. Quem são? O líquido prostático, que é produzido pela próstata, né? Esse líquido vai dar mobilidade para o espermatozoide, vai nutrir também. E o líquido seminal, que vai nutrir e também diminuir a acidez, o pH da uretra, né? E da vagina. Que isso tudo vai formar o sêmen, certo? Então, se tiver alguma questão de que é constituído o sêmen, então ele é formado por espermatozoides, líquido prostático e o líquido seminal. Aqui nós vamos ter agora um resumozinho, certo? Depois eu vou enviar para vocês esse material para vocês terem aí acesso às imagens, dar uma estudadinha mais a fundo. Então, sistemas reprodutores, como a gente já tinha visto anteriormente, pode ser feminino ou masculino. No caso do sistema reprodutor masculino, como ele está constituído, certo? Então, ele vai ser formado por órgãos internos e externos, certo? Nos órgãos externos, nós temos apenas o pênis, é o único órgão realmente externo. Nos órgãos internos, com relação aos órgãos internos, nós vamos ter aqui as vias genitais, as glândulas anexas e as gônadas. Quem são as vias genitais? Epidídimo, canal deferente e a uretra, ou seja, são os tubozinhos que vão permitir a passagem do sêmen do espermatozoide até ser expelido para fora do corpo masculino. Quem são as glândulas anexas, ok? Nós temos a vesícula seminal e a próstata. Vesícula seminal produz líquido seminal e a próstata produz o líquido prostático. Tudo isso juntamente com os espermatozoides, formam o sêmen. Nós temos as gônadas. Quem é a gônada? É o testículo, é quem produz os espermatozoides, ok? E nós temos esse sistema todinho sendo regulado por hormônios. No homem, no caso, a testosterona, que é o hormônio masculino. Pessoal, então, resumidamente, o sistema reprodutor masculino, como nós vimos, ele vai ter um conjunto de estruturas que vão permitir a formação do sêmen e facilitar que esses espermatozoides consigam chegar de forma saudável no corpo feminino. Assim, biologicamente, a função, lógico, sempre de tudo isso é promover
a reprodução. Logicamente que nem todo espermatozoide vai vir um dia a ser um bebê, né, naturalmente, não somente se acontecer a fecundação. Então, agora nós vamos conhecer a anatomia do sistema reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino, ele vai apresentar tanto estruturas e órgãos internamente, que ficam dentro da cavidade corporal, como estruturas externas, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos começar aqui a conhecer as estruturas internas. Então, aqui para vocês, eu mostro nessa imagem aqui embaixo, mostrando a localização, onde é que está localizada as estruturas reprodutoras internamente. Então, aqui nós temos a posição onde fica localizado, certo? O útero e os ovários, bem na cavidade aqui pélvica, ó, abaixo aqui na barriga, né, feminina. Então, inicialmente, nós temos a estrutura externa, uma abertura, né, onde vai dar acesso à vagina. A vagina é um tubo musculoso que ele vai permitir acesso à cavidade interna. Logo no finalzinho da vagina, nós vamos ter uma estrutura chamada de colo do útero. O colo do útero, essa parte aqui, ó, bem mais dilatadazinha, mais grossa, espessa, ele é formado por duas estruturas, o orifício externo e o orifício interno. O orifício externo está mais em contato com a vagina, é que vai permitir, né, o contato, né, a passagem, por exemplo, dos espermatozoides que estão na vagina para dentro do útero. E um orifício mais internozinho, é um orifício bem mais fechadinho, mais pequenininho, que já vai ter um contato mais direto com o útero. Então, ele vai ter essa estrutura, colo do útero. Aqui em cima, nós temos o útero propriamente dito, certo? Que é onde vai alojar o embrião futuramente, caso ocorra uma gravidez. Lateralmente, nós temos aqui, ó, as tubas uterinas, certo? Tanto direita quanto esquerda. E logo próximo a ela, nós temos os ovários, ok? Os ovários, eles vão estar ligados aqui, ó, à cavidade, certo? Internamente aqui ao útero. E bem próximo a ele, aqui tendo um contato direto, nós temos a tuba uterina. Ou seja, os ovários não têm contato direto, ó, não tem nenhuma comunicação direta com o útero. Então, para que os óvulos consigam sair aqui do ovário e venham para o útero, nós precisamos das tubas uterinas. E lembrando, as tubas uterinas, elas não estão ligadas diretamente no ovário, elas não estão ligadas entre si. Elas estão bem próximas. Então, durante a ovulação, como nós vamos ver, a tuba uterina ela baixa, certo? Ela muda um pouquinho a anatomia, ela baixa um pouquinho e se encaixa aqui, ficando bem juntinho do ovário. Para que quando o óvulo saia daqui, entre para dentro dela, venha para cá, esperar ser fecundado, para depois é que o bebê vai vir para cá, para dentro do útero. Então, isso a gente vai ver bem direitinho na aula sobre fecundação. Então, basicamente, nós vamos ter essas estruturas. A estrutura do canal da vagina, o colo do útero, que é mais espesso, o útero propriamente dito, tubas uterinas direita e esquerda e os ovários direito e ovário esquerdo. Então, vamos ver agora a anatomia mais externa. Então, a parte externa do órgão reprodutor feminino também pode ser chamada de vulva ou pudendo feminino, certo? Então, ele é composto pelas seguintes estruturas. Nós temos o pubis, essa região, que é onde vai ter o moço púbico aqui. E essa região, ela é recoberta pelo monte de Vênus, é onde vai ter os pelinhos. Aqui nós temos lateralmente uma camada de pele mais grossa, que nós chamamos de grandes lábios. Eles vão recobrir, revestir a estrutura interna da vagina. E internamente nós temos os pequenos lábios, que também vão ter essa função de recobrir e proteger. Bem internamentezinho, nós vamos ter um pequeno furinho aqui no centro, chamado de uretra, certo? Esse orifíciozinho. Então, a uretra, ela faz parte, na verdade, do sistema urinário, certo? Então, a função da uretra, ela não tem nada a ver com a reprodução.
ela tá ligada com o sistema urinário. Então, aqui, ó, a uretra, esse orifíciozinho, é por onde vai sair o xixi, a urina. E logo abaixo da uretra, nós temos a abertura da vagina. Então, são duas estruturas completamente diferentes, ok? Muita gente acha que o xixi sai pelo mesmo local por onde sai a menstruação, por exemplo. Não é, pessoal, certo? A uretra é por onde sai o xixi, porque faz parte do sistema do sistema urinário. E a abertura da vagina é por onde vai sair a menstruação, que faz parte do sistema reprodutor. Então, são duas estruturas que estão bem próximas, mas são com funções completamente diferentes. Aqui, próximo à abertura da vagina, nós temos uma pelezinha bem fininha, chamada de ímen, certo? Uma membranazinha. O ímen, acredita-se que ele tem uma função de proteção. Como a estrutura reprodutora feminina ela é externa, ela está mais exposta a micro-organismos, a bactérias, a infecções. Então, acredita-se que ele seja uma proteção, é uma forma de evitar que esses micro-organismos tenham contato direto com a abertura da vagina. Durante a primeira relação sexual, essa membranazinha, esse ímen, acaba sendo perdido, certo? Mas isso não vai mudar nada em relação à função reprodutiva feminina. O corpo não vai ter nenhum dano, nenhuma alteração que vai causar nenhum prejuízo. Isso é normal que aconteça. Logo em cima, nós vamos ter aqui uma estruturazinha bem pequenininha que fica bem logo abaixo aqui na base do púbis, que é chamado de clitóris. O clitóris, ele é uma estrutura excitável. Quando a mulher sente desejo, atração, esse clitóris ele pode ficar um pouquinho mais enrijecido, endurecidozinho, tipo uma ereçãozinha, certo? Como se fosse um pequeno pênis. E isso vai causar sensações de prazer e bem-estar. Então, ele é rico em terminações nervosas, né? Muito inervado, muito sensível. E ele tem essa função de causar a sensação de prazer e preparar todo o corpo feminino para uma relação. Então, nas estruturas, nós vamos agora conhecer um pouquinho das funções que elas exercem. Então, vamos começar aqui pelas tubas uterinas. Então, como eu disse a vocês, as tubas uterinas é quem vão fazer a comunicação entre os ovários e o útero. Então, os ovários, eles vão produzir, certo? Os óvulos, amadurecer e liberar esses óvulos. Esses óvulos, após liberados, vão ser recolhidos, né, pela tuba uterina. E é na tuba uterina onde vai acontecer a fecundação. Então, se futuramente vier numa prova, no exercício, qual dos órgãos a seguir acontece a fecundação? Então, você vai colocar nas tubas uterinas, porque é lá que o óvulo vai ficar esperando um espermatozoide para ser fecundado, ok? E a gente vai ter o útero, que é onde vai abrigar, né? Ele vai ser bastante rico em vasos sanguíneos, em terminações, inervações, e vai ter um tecido muito rico, uma camadazinha que vai revestir ele, como se fosse um ninhozinho, uma caminha preparada ali, pronta para receber um bebê, que é chamada de endométrio, certo? É onde o embrião vai se desenvolver, tem uma camada bastante rica e nutritiva. E nós temos o colo do útero, que ele vai fazer, né, vai fechar essa estrutura para que não tenha contato direto da estrutura externa, né, da vagina, diretamente com o útero propriamente dito. Então, uma barreirazinha, uma proteção natural. Então, nós vamos ter o seguinte: qual o objetivo do sistema reprodutor feminino? Então, nós vamos principalmente ser responsáveis, né, pela produção dos óvulos, gametas reprodutores femininos. E quando essa produção vai começar? Então, na verdade, nós já nascemos com todos os nossos óvulos. Como assim? Quando a nossa mãe está grávida, lá em torno esteve, na verdade, né, do terceiro mês de gestação, nós éramos um embriãozinho, um bebezinho com 3 meses de vida. E todos os nossos óvulos já estavam prontos lá no nosso ovário. Só que detalhe, eles não estavam maturados, não estavam prontos para ser fecundados. Então estavam lá quietinhos,
Quando a gente atinge a nossa adolescência, na puberdade, esses óvulos eles começam a serem maturados e aí vão sendo liberados, ok? Então, cada 28 dias no ciclo menstrual, como a gente vai ver, a mulher vai liberando um óvulozinho por vez, certo? Isso vai acontecendo todos os meses até que esgote todo o estoque de óvulos, que aí é quando a mulher entra numa fase chamada menopausa, que é quando não tem mais nenhum óvulo para ser liberado, certo? E aí cesa e ela não consegue mais engravidar. Diferentemente dos homens. Os homens, uma vez iniciada a produção durante a adolescência, eles conseguem produzir espermatozoides durante toda a sua vida. A mulher não. Nós já nascemos com eles, certo? Com a quantidade X para cada pessoa, já tem sua quantidade certa. E aí, durante a adolescência, começa a amadurecer, vai liberando, acabou o estoque, pronto. A mulher não tem mais como produzir novos óvulos e aí ela acaba não podendo mais engravidar e também não vai mais menstruar, ok? Então, lá no ovário vai ter, nos dois, vai ter todo o estoquezinho de óvulos, certo? Para serem liberados durante a vida da mulher. Esses óvulozinhos vão percorrer as vias genitais, certo? Principalmente qual? Saindo do ovário, sendo coletado na tubuterina e da tubuterina, se for fecundado, vir para dentro do útero, onde vai acontecer o desenvolvimento do embrião. Então, nós vamos ter aqui, chamar a atenção de vocês, ó, para uma imagenzinha aqui em detalhe, ó, que está acontecendo. Então, aqui, ó, no ovário, vai ter todos os óvulos que nós possuímos para toda a nossa vida, certo? Ó, então, aqui. Então, esses óvulozinhos, a cada 28 dias, um deles vai ser maturado, pode ser tanto do direito quanto esquerdo, certo? Isso varia. Uma vez maturado, as tubas uterinas recolhem esse óvulozinho e ele vai ficar aqui, ó, esperando ser fecundado por um espermatozoide. Caso seja fecundado, ele vai percorrer aqui, vai descer e vai se abrigar dentro do útero, onde vai acontecer a gestação, o desenvolvimento desse embrião. Então, vamos aqui acompanhar o resumo também sobre o sistema reprodutor feminino. Então, vamos lá. Então, o sistema reprodutor feminino, como nós vimos, ele é regulado por hormônios. Nós vamos conhecer bem direitinho esses hormônios. O estrogênio e a progesterona. Então, vão causar todas as mudanças corporais na mulher e também vão ser extremamente importantes durante o ciclo menstrual. Os órgãos que compõem são quem? Então, nós temos aqui, ó, os órgãos externos e os órgãos internos. Externamente, nós temos o que nós chamamos de vulva ou pudendo feminino, que é tudo aquilo que nós vimos no slide, né? Grandes lábios, pequenos lábios, a abertura da vagina, o clitóris. Então, aquilo é toda a estrutura dos órgãos externos. Internamente, nós temos quem? As vias genitais, certo? Que são tuba uterina, o útero e a vagina, certo? Então, as vias por onde os espermatozoides vão percorrer para poder encontrar o óvulo, vagina, né, nas tubas uterinas e se alojar lá no útero. E a gônada, então, quem é o órgão que produz o gameta reprodutor feminino? São os ovários. Os ovários vão produzir o óvulo, o ovo que vai ser fecundado e poder dar origem a uma nova vida, certo? Então, meus amores, nós vamos parar essa primeira parte da nossa videoaula. Então, o intuito é justamente esse, é conhecer os órgãos, certo? E as funções que eles exercem, a anatomia de modo geral. E na nossa próxima videoaula, nós vamos falar do ciclo menstrual. Então, vamos focar agora no que acontece no corpo feminino durante essa fase da sua vida. Desde a maturação dos óvulos, liberação e todas as mudanças que acontecem no seu corpo.